Olá, vamos começar o nosso estudo de limites de um ponto bastante interessante, que é tentar compreender a interpretação do que significa tomar o limite de uma função. Vamos partir de algumas intuições sobre o que seria esse limite e vamos usar como conceito guia, como intuição guia, a ideia de continuidade. Então, vamos buscar chegar na noção de continuidade de funções, evidentemente, e para isso nós vamos ter que introduzir o construto chamado limite. Então vamos ver como é que isso poderia acontecer no nosso caso. Vamos lá. Então vamos em busca da ideia de continuidade de uma função. Então vou apresentar aqui uma função. A descrição formal dessa função algébrica, né, se encontra aqui, mas para nós o que é mais interessante é o gráfico da função, tá bom? Então vamos tentar entender por que uma função como essa não é contínua, porque claramente essa função é descontínua, né? Olhando o gráfico, visivelmente ela é descontínua. E por que eu digo que essa função é descontínua? Porque, falando intuitivamente, numa linguagem ainda grosseira, a verdade é que ela apresenta saltos, que no final das contas são as descontinuidades, né? Então, essa ideia de existirem saltos, ela tem a ver com a descontinuidade. Então, estou procurando a noção de continuidade, indo atrás da noção de descontinuidade, tá? Então, vamos lá. Eu vou precisar, de alguma maneira, falar sobre esses tais saltos. Tem uma outra coisa interessante também, que é a seguinte. Vejam só, se eu viesse andando sobre o eixo X por aqui, o que ia acontecendo com a minha função? Eu ia caminhando sobre o gráfico da função nessa direção aqui, indo em direção a esse ponto. Se eu viesse caminhando por aqui, ou seja, pela esquerda, eu viria caminhando pela função, então pelo gráfico da função, em direção a esse ponto que aqui está. Agora, esse caminhar sobre a função, eu também vou precisar definir melhor, né? Isso é evidentemente inaceitável matematicamente. Então, eu só vou fazer aqui neste momento uma representação e vou dizer o seguinte, que se eu venho pelo lado esquerdo de x, então eu digo que eu venho por, no caso aqui de x, não de a, né? De 2, eu digo aqui que eu venho então com esse negativozinho pela esquerda, tá bom? É como se eu viesse crescendo em direção a x ao a, que aqui eu estou chamando de 2. Quando eu digo que estou andando no eixo em direção ao ponto 2, mas eu venho pelo lado que é dos x que são maiores que 2, ou seja, eu venho pela direita, então eu coloco esse sinalzinho de mais aqui, e esse sinalzinho, essa setinha, quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou andando, estou tendendo ao valor 2, tá? Mas tudo isso ainda está muito inicial, eu preciso melhorar essa ideia de salto e essa ideia de ando, tá bom? E eu vou fazer isso da seguinte maneira, vamos lá. Vou tentar expressar isso, essa intuição, né, que nós desenvolvemos em linguagem matemática. Então veja só, aqui eu tenho de novo a função e eu vou pensar agora em caminhar pela direita. Então eu vou tentar de alguma maneira expressar essa ideia de que eu estou caminhando pela direita, tá bom? Então vejam só, eu poderia fazer isso o quê? Lançando pontos. Eu coloco esse ponto aqui em x e obtenho esse y. Eu obtenho e ponho esse ponto em x, atribuo esse ponto em x e obtenho esse aqui em y. Eu faço isso aqui em x e obtenho em y. E esse cara aqui é o que supostamente é o meu limite analisando graficamente. E ao invés de falar de pontos, então eu poderia muito bem falar de intervalos. E aí eu diria o seguinte, que ao invés de pegar esse ponto, eu estou considerando esse intervalo aqui. E a esse intervalo corresponde um intervalo em y. E ele é grande, né? Porque eu estou longe do ponto 2. Mas aí eu pego um intervalo menor ainda, que está aqui. E aí ele vai corresponder a um intervalo agora um pouco menor no eixo y. Ou seja, eu estou mais próximo, a minha função está mais próxima do que eu chamo de limite.
E eu poderia pegar menor ainda. E aí eu vejo que eu consigo uma distância menor ainda da função até o limite. Então é interessante pensar em intervalos, porque por duas razões. A primeira é que eu agora posso falar em termos do tamanho dos intervalos, né? Então eu chamo esse intervalo em x, eu associo a uma variável chamada delta, e o intervalo em y eu associo a uma variável chamada epsilon. No caso, como o meu x está sempre maior do que a, eu digo que o a aqui é o nosso 2, né? Mas eu estou falando de maneira genérica. Então, eu digo que o meu delta é a distância de x até a. Essa distância de x até a, evidentemente, que é expressa dessa maneira, não precisa do módulo, porque o x é maior que a, né? Está numa linha. E eu expresso o epsilon como associado à distância entre a função e o seu limite. Tá bom? Então vejam só, eu agora consegui falar dessas distâncias, eu tenho ainda que expressar a noção intuitiva de caminhar. E eu faço isso de uma maneira muito bonita. Eu digo o seguinte, então aqui vai aparecer a definição do limite, né? E a definição do limite eu digo que o limite da função f de x, quando x tende para a pelo lado positivo, tá? Ou seja, pela direita, se e somente se, para todo epsilon maior que zero, isso aqui é muito importante, porque essa é a noção que vai nos permitir falar nessa noção de caminhar, tá bom? Então, se e somente se, para todo epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que, se eu estou a uma distância menor que delta do ponto A, então eu certamente estarei a uma distância da função com relação ao limite menor do que epsilon. Ou seja, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que sempre que eu diminuo esse intervalo aqui, no eixo das abscissas, eu diminuo o intervalo nas ordenadas, ok? Então, se eu conseguir fazer com que exista essa situação aqui, ou seja, exista um delta tal que isso aconteça, e se isso implicar que eu faço isso daqui, que isso aqui acontece, então eu tenho limite. Agora, por que esse para todo epsilon maior que zero significa caminhar? Porque eu justamente posso ir tomando esse epsilon tão pequeno quanto eu queira. Isso significa que as minhas condições sobre a distância entre a função e o dito limite, elas se tornam cada vez mais estritas, né? Porque quanto menor for o delta, o epsilon menor que vai ser aquilo ali. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, que não importa quão pequeno eu faço a distância entre a f de x e a l, eu sempre vou conseguir uma distância cada vez menor, evidentemente, entre o x e o a. E o que é esse cada vez menor? É o andar sobre o eixo x, tá bom? Então eu consigo expressar essa ideia de andar dizendo que esse epsilon pode ser qualquer, e aí eu vou fazendo o que? Eu vou tomando epsilons cada vez menores, tá? E isso vai me exigindo que o meu movimento no x se dê através de intervalos cada vez menores, tá bom? Então vejam que com isso eu consegui expressar a intuição, mas eu falei aqui de limites pela direita. Vamos falar disso agora em termos de limites pela esquerda. Então a ideia é mais ou menos a mesma, né? Aqui eu vou colocar pontos aqui, vou pegar pontos no eixo y, de tal maneira que eu vou caminhando por cima do gráfico. Isso é o limite pela esquerda. Então a gente pode pegar um primeiro ponto aqui, né? Que aqui um ponto x corresponderia a um ponto f de x. Aqui eu posso ir me aproximando cada vez mais do meu ponto A, eu estou chamando isso aqui de A. Então vejo que eu me aproximei cada vez mais. E o que vai acontecendo? Esse cara aqui é o meu limite agora. E o que está acontecendo aqui? Eu novamente vou falar em termos de intervalos. Então eu pego primeiro um intervalo grande, né, que é a distância do ponto X até o ponto A. Isso me dá uma distância entre a f de x e o limite aqui.
eu pego agora um menorzinho e me aproximo ainda um pouco mais do x, e com isso eu me aproximo um pouco mais com a f do limite, e eu novamente pego um menorzinho ainda e vou me aproximando cada vez mais. Então, essa de novo é a ideia de caminhar sobre, né? E eu de novo defino dois intervalos, dou nome, né, a dois intervalos, o delta e o epsilon. O delta mede a distância do A até o X, veja que eu inverti aqui agora, porque o A é maior que o X, né? Que eu estou vindo por esse lado aqui, então o A, que é o 2, é maior que o X. Então, se eu fizer A menos X, isso aqui é positivo, eu não preciso de colocar módulo nem nada. E eu faço a atribuição do epsilon, a relação do epsilon com a distância da f até o limite. E o limite, como está representado aqui, eu estou considerando como sendo esse valor, tá bom? Então, o que eu faço? Eu faço de novo a tradução. Essa tradução pode ser feita em termos exatamente análogos ao que foi feito anteriormente. Aqui eu expresso que eu estou caminhando na direção negativa, né? Ou seja, eu estou vindo pela esquerda. Então, eu digo que o limite pela esquerda da f de x é igual a L, C e somente C. Para qualquer epsilon maior que zero, de novo, isso aqui vai definir o caminhar. Existe um delta maior que zero, tal que sempre que eu pegar esse x tão próximo de A quanto eu queira, que é o delta, né, eu vou acabar aproximando a minha função do limite a uma distância menor que epsilon. Então vejam só, a mesma ideia. Quando eu faço, como o epsilon pode ser qualquer um, eu posso ir pegando valores cada vez menores de epsilon, tá? E se for verdade que isso daqui acontece, ou seja, que eu consigo encontrar valores de f de x cuja distância até ele sejam menores do que esse epsilon cada vez menor, então, como isso é uma implicação lógica para que isso seja uma verdade, isso aqui tem que ser verdadeiro, tá bom? Então, o antecedente tem que ser verdadeiro. Então, vejam que é uma condição importante. Então, a ideia fundamental aqui é essa. Nós podemos, então, agora que nós definimos limite pela direita e limite pela esquerda, tentar entender o que significaria essa ideia de, como nós estamos chamando de continuidade, né? Então, vamos lá passar para essa nossa definição de continuidade e pensar da seguinte maneira. Eu agora tenho essa função, a mesma função, claro, e eu quero agora, a partir do que eu já falei sobre limite à direita e à esquerda, definir o que é continuidade. Então, lembra aquela ideia de salto? Lembra que eu falei que isso aqui era o nosso salto? Então, eu agora, como eu sei que o limite pela direita vai dar aqui, e eu sei que o limite pela esquerda vai dar aqui, o que acontece? Eu tenho uma boa possibilidade de definir a continuidade a partir dessas noções. Então, eu tenho a função no ponto A dada dessa maneira, eu tenho o limite pela esquerda sendo aquele ponto que ali está, eu tenho o limite pela direita sendo este outro ponto, e eu precisaria que esses três pontos coincidissem para que a função, né, fosse uma função contínua, ou seja, vamos pensar aqui que ela descesse aqui assim, por exemplo, mas não só isso, né, que esse ponto aqui tivesse pintado, ou seja, que o f de A fosse igual ao limite pela direita e igual ao limite pela esquerda. É exatamente essa a definição de continuidade. Nós dizemos que uma função é contínua quando o seu limite pela direita é igual ao limite pela esquerda e é igual à função no ponto A. Poderia-se dizer que, mas não é suficiente ter o limite pela direita igual ao limite pela esquerda? Não. Olha só esse caso aqui. Esse caso aqui, nós temos o limite pela direita, nós temos aqui uma função tipo módulo, né? Só que nesse ponto aqui, ao invés de ficar definido no zero, ela é definida no x igual a 5. Então, nós temos uma função que é claramente descontínua, né? Mas os limites pela esquerda e pela direita são iguais. E eles são todos iguais a esse valor que está aqui, que é o zero. Tá? Então, esse ponto aqui parece ser o 4. Então, com x tendendo para 4, seja pela direita ou pela esquerda,
o valor do limite vai ser zero. Mas o valor da função é diferente de zero no ponto x igual a 4. Vale 5. Então eu tenho uma função descontínua por conta que uma daquelas condições não vale, que é a igualdade da função com relação aos seus limites laterais. Mas os limites laterais, esses são iguais, tá certo? Então, a descontinuidade é dada simplesmente pelo fato de que a função não se iguala aos seus limites laterais. Mas como os limites laterais são iguais, eu posso definir agora uma noção mais ampla de limite, que é a seguinte: ao invés de falar se está vindo pela direita ou pela esquerda, como eles são iguais, eu não preciso definir isso. Então eu digo que a função simplesmente tem um limite, então essa função aqui, eu digo que a função f de x, o limite dela, quando x tende para A, veja, eu não estou pondo nem a direita nem a esquerda, tá? É igual a L, C e somente C, para todo ε maior que zero, é o meu caminhar, né? Existe um delta maior que zero, tá ok. Vejam um módulo aqui, né? Esse módulo é justamente para garantir que eu posso estar de um lado ou de outro do ponto A, no qual eu estou calculando o limite, tá certo? Então, se eu tiver em qualquer um dos lados desse ponto, mas estiver cada vez tomando valores menores aqui, e se isso implicar que eu me aproxime da função, com a função do valor L, tanto quanto eu queira, tá? Então, eu posso dizer que essa função tem limite, sem dizer que é limite à direita ou limite à esquerda. E uma questão interessante é por que essas definições aqui são dadas com desigualdades. Elas são dadas por desigualdade justamente por causa da ideia de continuidade, tá? Eu quero discernir o ponto para o qual a função tende do ponto em que a função está sendo calculada. Se eu colocasse maior ou igual aqui, no final das contas eu estaria incluindo o ponto no qual a função é calculada, que é justamente o que eu não quero. Quero fazer esse discernimento, tá bom? Então essa é uma razão importantíssima pela qual você é obrigado a usar desigualdades tanto para o epsilon quanto para o delta. Então essa é uma intuição sobre o que são os limites laterais, e como eu posso usá-los para definir a noção de continuidade. Na próxima aula, nós vamos tentar mostrar como usar a definição para mostrar que um determinado valor é ou não o limite de uma função particular. Ok? Então, gostaria de agradecer a audiência de vocês e até a próxima aula.